Você já parou pra pensar em quantas escolhas você faz por dia? Não as grandes, tipo mudar de cidade ou terminar um relacionamento, mas as pequenas, aquelas que parecem nada. Responder ou não uma mensagem, levantar da cama no primeiro toque do alarme, dizer o que realmente pensa, ou só sorrir para não criar problema. Cada uma dessas escolhas abre caminhos, e cada caminho leva a outro e a outro, até o ponto em que você olha para trás e pensa: como é que eu cheguei até aqui? A vida é uma porra de um tabuleiro onde o dado nunca para de rolar, e o mais louco é que a gente joga mesmo sem querer jogar. Mesmo quando a gente deixa para depois, isso já é uma decisão, e talvez o problema seja esse. A gente tem infinitas possibilidades, mas quase nunca tempo suficiente para pensar em qual delas vale a pena primeiro. Tudo precisa ser rápido, responder rápido, decidir rápido, postar rápido. E nesse ritmo, a gente escolhe mais por impulso do que por convicção. É como se cada escolha fosse uma faísca, e a gente, com medo de apagar, vai acendendo qualquer uma que aparece. Mas aí vem a pergunta que incomoda: e se nessa pressa a gente estiver só colecionando escolhas vazias? Sabe, aquelas que preenchem o agora, mas esvaziam o depois? O jogo Honkai Star Rail entende isso muito bem. Afinal, várias decisões parecem pequenas: um diálogo, uma rota, uma resposta, mas cada escolha muda o rumo da história, como se o universo observasse em silêncio o simples ato de você apertar um botão. E se for assim também na vida? E se o simples tanto faz de hoje for o ponto em que define quem você se torna amanhã? É sobre isso que a gente vai conversar hoje, sobre a beleza e o caos de viver num mundo de infinitas possibilidades, sobre o medo de escolher e o medo de não escolher, e sobre o que acontece quando, no fim das contas, a gente percebe que não escolher também já é uma escolha. Então, respira, pega um café ou continua lavando a louça, dirigindo, sei lá. Deixa esse vídeo rodar no fundo, mas também deixa as perguntas ficarem, porque hoje talvez a filosofia vai cutucar o lado mais humano, ou quer dizer, cotidiano e indeciso que existe em você. O que realmente escolheria? E no meio de tantas possibilidades, a pergunta que vai ecoar até o final é simples: se você pudesse escolher tudo. Sabe quando você acorda e antes mesmo de levantar já tem que decidir um monte de coisa? Que roupa usar, o que comer, se responde aquela mensagem agora ou finge que não viu. E tudo isso antes mesmo do primeiro café. É como se o mundo tivesse virado um grande menu de opções, só que sem tutorial. A gente vive atolado em possibilidades, mas completamente perdido sobre o que fazer com elas. E aí vem a ironia, porque quanto mais liberdade a gente tem, mais difícil fica escolher. É tipo abrir a Netflix e ficar meia hora rodando o catálogo sem nada para ver no final. A mente trava, o coração pesa e a gente fica ali, preso na própria liberdade. No fundo, o problema não é falta de opção, é o medo de errar, porque diferente dos jogos, a vida não tem botão de recomeçar. Você não pode voltar no tempo e testar outra rota. E isso dá um frio na barriga danado, né? Mesmo em Honkai Star Rail, cada decisão que você toma pode mudar o destino dos personagens, mesmo que pareça uma escolha boba, uma resposta sarcástica, um sim dado no impulso. E é curioso, o jogo te faz sentir o peso do que parece pequeno, como se dissesse: ei, presta atenção, isso aqui importa mais do que você pensa. Mas na vida real, a gente não tem essa consciência. A gente vive no modo automático. Aceita um trabalho que não gosta só para pagar as contas. Mantém uma amizade que já não faz sentido. Posta uma foto sorrindo para esconder o cansaço. Tudo para não parar e pensar no que realmente quer. E sabe por quê? Porque pensar dói. Dói encarar que talvez a gente tenha feito muita coisa só para não ficar para trás, para parecer em movimento, para sentir que está vivendo. Mas será que isso é viver mesmo? Ou é só correr em círculos, tentando acompanhar um ritmo que ninguém entende? O filósofo existencialista Jean-Paul Sartre, ou melhor dizendo, Sartre, dizia que estamos condenados à liberdade. Condenados porque, mesmo sem querer, a gente precisa escolher, e toda escolha, inevitavelmente, cria uma perda. Escolher é dizer não para todo o resto, e talvez seja por isso que a gente vive exausto. Porque no meio de tanta possibilidade, a gente tenta escolher tudo e acaba não escolhendo nada. Eu lembro de um dia, voltando para casa tarde, olhando o celular, várias notificações, mensagens, e-mails, decisões adiadas e bateu aquele pensamento estranho. Quantas escolhas pequenas eu deixei empurrar, que hoje se tornaram gigantes. A gente acha que pode é tudo, mas a verdade é que o tempo não espera ninguém decidir, ele só anda. E quando você finalmente percebe o que queria, às vezes já é tarde demais. Mas calma, esse não é um discurso pessimista, é só o reconhecimento de que a vida não é um jogo de respostas certas, é um tabuleiro de tentativas sinceras. E talvez o segredo não seja acertar todas as escolhas, mas aprender a escolher com consciência. No jogo, quando você erra, o universo responde, no mundo real também. Só que aqui, o universo não te dá aviso, ele te dá consequências. E é aí que mora a diferença entre jogar e viver.
Tem uma coisa que ninguém te conta sobre crescer. Quanto mais você entende o mundo, mais medo você sente. Medo de decepcionar, medo de desperdiçar tempo, medo de tomar a decisão errada. E esse medo é traiçoeiro, porque ele não te paralisa de um jeito óbvio. Não, ele disfarça. Se veste de prudência, de vou esperar o momento certo, mas o momento certo nunca chega. Quantas vezes você já ficou parado olhando para uma oportunidade, sabendo que queria aquilo, mas racionalizando até o desejo morrer? Tipo, agora não dá, depois eu tento, não é o momento. E quando você vê, o momento passou e você ficou ali, sozinho, se convencendo de que não era para ser. Mas e se era? E se você só não teve coragem de escolher? Sabe que em Honkai Star Rail tem um detalhe que eu acho genial. Às vezes, o jogo te dá duas opções, mas nenhuma delas é realmente boa. É só você e as consequências. E é aí que mora a beleza, porque a vida é exatamente assim. Não existe caminho perfeito, só caminhos possíveis. E o medo de escolher errado faz a gente esquecer que até não escolher também é uma escolha. Uma das piores, talvez. Eu vejo isso em todo lugar. Gente que continua num emprego que odeia porque pelo menos é estável. Casais que não se amam mais, mas continuam juntos porque dá menos trabalho. Pessoas que não começam nada novo porque já se acostumaram a viver no quase. E no fim, esse quase vai virando rotina. Um café morno, um sorriso ensaiado, uma vida segura e vazia. A gente troca liberdade por conforto, escolhe o conhecido só para não encarar o risco do desconhecido. Mas o risco é o que faz tudo valer a pena. Afinal, qual é o sentido de viver sem se colocar à prova, sem sentir aquele frio na barriga antes de algo incerto? É o incerto que dá gosto para a vida. Nietzsche diria que o ser humano vive uma interna luta entre o medo do caos e o desejo de criar sentido. E é por isso que muitos preferem viver presos a rotinas previsíveis, porque o caos assusta. Mas o problema é que, tentando evitar o caos, a gente também evita a própria transformação. E bem, em Honkai, os personagens enfrentam dilemas que mudam o rumo da história, e o jogador sente, de verdade, o peso de cada decisão. É um lembrete de que o erro também é parte do caminho. Você não aprende só acertando, aprende tropeçando, tentando, voltando e escolhendo de novo. Eu sei, é difícil aceitar isso na vida real, porque aqui as consequências não vêm com música de fundo, vêm com silêncio, com arrependimento, com aquela sensação amarga de e se? Mas sabe de uma coisa? O e se é o som do futuro que você ainda pode mudar. Ainda dá tempo, talvez não para tudo, mas para muita coisa sim. Então talvez o medo não precise ser o vilão, talvez ele só precise ser entendido. O medo te mostra o que é importante para você. Ele aponta para onde dói e onde você deveria olhar com mais carinho. O problema é que quando você começa a viver para fugir do medo, em vez de aprender a caminhar com ele. E sinceramente, muita gente vive assim, tentando controlar o incontrolável, esperando uma certeza que nunca vem. Mas a vida nunca vai te entregar certeza, ela te entrega chance, e toda chance é um convite. A questão é, você vai aceitar o convite ou vai fingir que nem viu a notificação? Tem uma coisa que eu sempre percebo, não importa se é num jogo, num relacionamento ou numa fila de supermercado, as escolhas que a gente faz não dizem só o que queremos, elas revelam quem a gente é. Cada sim e cada não que você solta por aí vai moldando a versão de você que o mundo conhece. E aos poucos, até você começa a acreditar nesse personagem que criou. A gente aprende cedo a se esconder atrás das escolhas certas, as socialmente aceitas, as que são maduras, responsáveis. Mas ninguém avisa o quanto isso cansa, porque viver de acordo com o que esperam da gente é o mesmo que tentar respirar debaixo da água. Uma hora o ar acaba. E sabe que em Honkai Star Rail tem algo muito humano nos personagens. Eles não são heróis perfeitos, erram, duvidam, se contradizem. E é isso que os torna tão reais, porque é impossível escolher sem contradizer um pouco. A vida exige isso da gente. Ela te obriga a ser contraditório para continuar existindo. A verdade é que ninguém tem um mapa para saber qual é o caminho certo. O máximo que temos são sinais, e às vezes nem isso. Às vezes é só um instinto leve dizendo, vai por aqui, e você vai, sem certeza, mas com vontade. Eu já me vi várias vezes nesse dilema. Decidi entre seguir o que parecia seguro ou o que parecia verdadeiro. E é louco porque o seguro quase sempre vence. O seguro é confortável, mas o verdadeiro é o que te mantém acordado à noite. Quantas pessoas você conhece que vivem com esse incômodo? Que estão onde estão porque um dia escolheram o caminho certo, mas nunca o caminho delas. E aí entra o ponto filosófico da coisa. As nossas escolhas são livres mesmo? Ou só são um reflexo de um monte de influências invisíveis? Família, sociedade, culpa,
medo, ego. Sartre diria que a liberdade não é fazer o que quiser, mas assumir a responsabilidade de tudo o que faz. E isso pesa pra caramba, porque é muito mais fácil culpar o destino do que admitir que a vida que você tem é o resultado direto das escolhas que você fez. Mas olha só, isso também é libertador pra cacete, porque se foi você quem escolheu, também pode ser você quem muda. E é aquele momento em Honkai em que você percebe que o caminho que você seguiu te levou a algo inesperado, não necessariamente bom, mas real. E você entende que não dá pra viver se arrepender de cada decisão. Você só pode seguir construindo em cima delas. A vida não é um enredo linear, ela é feita de retalhos, de erros, de tentativas, de momentos que você achou que eram um fim, mas eram só uma curva disfarçada. E talvez o maior erro que a gente cometa seja achar que existe a escolha certa, pois não existe. Afinal, existe apenas as escolhas que você sustenta com coragem. No fundo, o que a gente chama de infinitas possibilidades é só o reflexo da nossa própria confusão interna. A gente quer viver todas as vidas possíveis, quer todas as versões de nós mesmos ao mesmo tempo, mas não dá. Você tem que matar 1000 possibilidades para fazer nascer uma só. E isso dói, mas é uma dor bonita, porque é a dor de quem tá vivo. Então, quando você sentir aquele aperto na hora de decidir, lembra, o medo de escolher errado é um bom sinal, significa que você se importa. E quando a dúvida viver forte, não tenta silenciar ela, ouve, porque dentro dela pode estar a voz da versão de você que ainda está tentando nascer. No fim das contas, talvez o verdadeiro peso das infinitas possibilidades não esteja no número de caminhos que temos para seguir, mas na consciência de que cada um deles cobra um preço. Liberdade é bonita no discurso, mas na prática ela é pesada pra caramba, porque ser livre é saber que não dá para culpar ninguém, nenhum destino, nem Deus, nenhum sistema. Ser livre é olhar no espelho e entender que sou eu quem decide e sou eu quem arca com isso. E é aqui que a maioria tropeça, porque a gente gosta da ideia de poder escolher, mas odeia lidar com o que vem depois. Em Honkai Star Rail, cada escolha tem um eco, nada passa despercebido. Uma decisão errada pode custar o que você mais valoriza, mas o jogo não te pune, ele te ensina. Ele mostra que o erro que você faz parte do processo, e a vida real é igualzinha. Só que a diferença é que aqui fora não existe opção de recomeçar capítulo ou recomeçar a fase. Você tem que seguir em frente com o que tem. E às vezes isso significa perdoar o próprio passado, reconhecer que fez o melhor que podia com o que sabia naquele momento. Parece simples, mas não é, porque o arrependimento é um veneno lento. Você olha para trás e pensa em tudo que podia ter sido diferente, em todas as pessoas que podia ter mantido por perto, em todas as oportunidades que deixou para trás. Mas talvez tudo tivesse que ser exatamente assim. Talvez o erro que você se culpa até hoje foi o que te empurrou para se tornar quem é agora. E isso muda tudo, porque entender isso é parar de enxergar a vida como um teste e começar a vê-la como uma jornada de tentativas. Eu sei, é fácil falar, difícil é praticar isso quando a cabeça grita e o peito pesa, mas é aí que tá o ponto. As infinitas possibilidades não servem para te deixar ansioso, serve para te lembrar que você ainda tem escolha. A cada manhã, a cada sim, a cada não. A vida te pergunta de novo: e agora? Quem você quer ser hoje? E talvez o segredo não seja buscar a escolha perfeita, mas a escolha sincera, aquela que faz sentido para você agora, mesmo que doa, mesmo que pareça confusa, mesmo que ninguém entenda, porque no fim, todas as possibilidades do mundo não valem nada se você viver com medo de vivê-las. E o mundo, de um jeito ou de outro, sempre vai continuar girando, com ou sem você decidindo. Se você chegou até aqui, talvez esteja pensando em alguma escolha que te marcou, aquela decisão que parecia pequena, mas mudou o rumo das coisas, ou talvez esteja preso em algo que ainda não conseguiu decidir. A verdade é que todo mundo tem um e se guardado no peito, e tudo bem. A gente é humano demais para acertar sempre, e é justamente isso que torna a vida real, essa mistura de arrependimento, sorte e coragem. Olha, você não precisa ter certeza de nada para seguir em frente, você só precisa se permitir andar, mesmo que o passo seja curto, mesmo que o chão tenha um pouco. Afinal, até em Honkai Star Rail há momentos em que o jogador não entende o porquê de certas escolhas, até muito depois. É só mais tarde, quando olha para trás, que tudo faz sentido. A vida tem o mesmo timing. Às vezes, o significado vem depois da dor. Então, se hoje você sente que está perdido, sem saber qual caminho seguir, respira. Talvez você só esteja no meio da história, e não há nada de errado nisso. O tempo vai te mostrar o que ficou, e o que valeu a pena, e o que era só distração no meio do barulho. Mas até lá, faz o melhor que dá. Escolhe com calma, com verdade, sem tentar agradar o mundo inteiro, porque no final, quem vai viver as consequências é você, não os outros. E se um dia te disserem que você perdeu tempo, que devia ter decidido mais rápido, que devia
ter feito diferente? Sorri, porque ninguém, absolutamente ninguém, viveu a sua história por dentro. Você fez o que sabia, do jeito que dava, e isso já é o suficiente para continuar. Então, da próxima vez que a vida te jogar 1000 possibilidades na cara, não entre em pânico. Feche os olhos por um segundo, ouve o que o silêncio quer te dizer e escolhe, sem pressa, mas com presença, porque no fim, a escolha mais importante de todas não é o caminho que você segue, é o de não desistir de caminhar. E bem, se tem alguma coisa que eu disse que te fez pensar, mesmo que por um instante, então esse tempo valeu a pena. Até lá, cuida das tuas escolhas, elas são um mapa da tua própria história. E bem, eu demorei, mas voltei.